verdade, eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada. Então, assim, foi algo muito de Deus mesmo que aconteceu assim, que foi acontecendo comigo, né? Deus foi direcionando, abrindo os caminhos, me mostrando. Tive um pastor também que teve uma visão, né, de enxergar isso, esse potencial, e de me direcionar, de mentorear, de certa forma, para que hoje eu pudesse, pela graça de Deus aí, estar utilizando dessa ferramenta, dessa arte, que é a comédia, para Uhum. levar o evangelho. E como é que foi essa descoberta? Você fazia o pessoal da igreja aqui? Então, olha só que curiosidade. Eu sou muito tímido, mas em acampamentos, criado em igreja, Eu em imaginei. acampamentos, desde muito cedo tem aquela coisa, era onde eu me soltava. Sempre fui muito criativo nos acampamentos, eu sempre tive ideias muito boas. Então, o que eu fazia? Tinha gincanas de acampamento, e o que eu fazia nas gincanas? Eu era o cara que criava a musiquinha da gincana, mas como que eu fazia isso? Eu pegava todo o histórico do acampamento, ou seja, os micos dos preletores, as falhas, as gafes, aquilo que dava assunto ao acampamento, e criava a musiquinha. Isso era o que ditava o acampamento. Então eu fiquei conhecido nos acampamentos assim por isso. Eu era o cara criativo, que criava as músicas engraçadas e tal, e brincava muito, se divertia muito, sempre fui o cara zoeiro ali. Esse meu histórico que me trouxe, porque quando eu comecei a fazer humor, foram essas histórias que eu iniciei para botar no meu texto de stand-up. As histórias da infância, de igreja, foi quando eu iniciei tudo. Bem antes de entender o que era stand-up, o que era, bem antes. E como que foi essa transição dos acampamentos para os púlpitos? Porque Isso já. uma coisa é você Exatamente. fazer a brincadeira no acampamento, com o pessoal da igreja, a galera. Outra coisa é você ir para uma igreja, para o púlpito, apresentar um stand-up, né? O que aconteceu foi assim, ó. Eu aí em 2012 para 2013, foi quando eu tive o start, que me veio a ideia de fazer um vídeo para o YouTube. Na época foi algo bem louco, porque eu nem sabia o que era o YouTube, não conhecia nada a respeito de mídias sociais, de nada. E aí um produtor apareceu no meu caminho, um menino, produtor, e ele disse, cara, qual a ideia que tu tem? Eu passei a ideia que tinha vindo para mim, ele abraçou a ideia e falou, vamos fazer. Foi quando eu fiz um primeiro vídeo, que foi contando coisas de crianças. É o primeiro vídeo do meu canal, bem ruim até. Mas o final do vídeo foi o que vingou, que foi o telefonema pro Thales Roberto. Foi o start que me botou no mapa, assim, na rede social, na época. Foram os telefonemas. Eu ligava para os cantores, até hoje tem esses vídeos lá no meu canal, são os vídeos de mais repercussão, que eu ligo para os cantores, para os pregadores, só que eu uso a música deles e as mensagens deles para conversar com eles. E é tiro e queda, então... E aí foi o que me botou no mapa. Só que até então eu não tinha o pensamento de ministério. Era apenas um conteúdo. Sim. O que eu queria? Há 8, 9 anos atrás não tinha conteúdo para crente, praticamente, nas redes sociais. Então eu queria dar um entretenimento para que as pessoas tivessem a opção de, poxa, o crente pode entrar no Facebook, entrar no YouTube, e ele vai ter um conteúdo voltado para ele, que ele vai poder se divertir, se alegrar, e sem se contaminar com nada. Esse era o primeiro pensamento, né? Mas aquilo, Deus, ele quando tem um propósito, ele vai abrindo porta, vai estabelecendo. Foi isso que começou a acontecer. As coisas mais loucas começaram a acontecer no início, porque eu, através dos vídeos de humor, e eu senti necessidade de vez em quando, lançar um vídeo de edificação. Era o que ardia no meu coração. Então, vez por outra, eu fazia 4 vídeos de humor, às vezes lançava uma palavra de edificação no canal. Batata. A galera começou a se identificar. E aí, com a identificação, começaram a me procurar. Eu recebia muito e-mail, recebia mensagem direto de pessoas, cara, de jovens querendo aconselhamento, abrindo o coração, porque eles criaram identificação, né, comigo. E para mim tá dando um eco aqui agora. Tá dando eco. Peraí. Eles criaram uma identificação comigo e eu não sei por que motivo eles tinham necessidade, se sentiam bem e abriu o coração para mim. E eu me deparei com muitas situações loucas. Por exemplo, eu me lembro que foi a primeira coisa que me assustou, que eu tive que ligar para o meu pastor, porque uma jovem me chamou no Messenger da página
da minha página e disse assim: Robinho, me ajuda, por favor. O meu irmão está no quarto com a arma apontada para mim aqui. E eu estou falando com você aqui porque eu te acompanho e eu sinto a única pessoa que eu lembrei que agora que eu poderia falar, que poderia me ajudar. Porque eu descobri que meu irmão usa drogas e eu disse para ele que iria falar com a minha mãe. Ele pegou, puxou a arma e está aqui no quarto. O que eu faço? E aí, na hora, eu falei: você espera aí. Falei: qualquer coisa que eu possa falar para essa menina pode acontecer uma tragédia. Foi nesse dia que eu tive start de que Deus tem algo para mim nesse negócio. Porque eu liguei pro meu pastor me orientou, pediu para acalmar e tal. A coisa se resolveu. E a partir desse dia eu entendi: não é só humor. Tem um propósito além disso. Foi quando eu comecei a buscar em Deus para alcançar vidas. E aí, pouco tempo, eu comecei a receber convites para ir nas igrejas. Entendi. Só que eu pensava: caramba, se eu for lá só pregar, ministrar, é um pouco incoerente, porque as pessoas me conhecem da internet pelos vídeos também de humor. Sim. E o que eu vou fazer? Daí eu falei, aí uma amiga disse: Robinho, por que você não conta aquelas histórias do acampamento? Aquilo que já contava nos acampamentos, que morria de rir, que tinha acontecido no acampamento anterior, aquelas coisas todas e tal. Pensei, falei: é mesmo, acho que eu vou fazer isso. Aí eu comecei, eu recebi o convite. Me lembro que o primeiro convite fora daqui da cidade que eu recebi foi... E detalhe, nesse período, assim, a igreja que eu faço parte hoje, ela é uma igreja relativamente grande, uma igreja de 2.000 membros, e ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Eu era apenas alguém chegado há pouco tempo e estava lá, estava resolvendo meus conflitos ainda, muitas situações emocionais da minha vida, muitas coisas, se ajustando ainda, sendo ministrado, sendo cuidado e tudo isso acontecendo. E aí eu comecei, meu pastor liberou e falou: vai sim, filho, vai abençoar a vida das pessoas. Foi quando eu comecei a ir nos lugares. Só que assim, hoje eu olho para trás, era muito ruim o que eu fazia, assim, com relação ao humor, né, ao humor. Era muito ruim, era muito ruim. Depois de 2 anos fazendo isso, que eu comecei a ter contato com outros humoristas, comecei a conhecer e comecei a entender que existia técnica, que você precisa entender como aplicar uma piada, como criar um texto, como enxugar o texto, como ter o punch da piada, como ter o setup, você preparar para risada. Tudo isso depois de 2 anos. Aí depois de 2 anos também, 2014, 2013, 2014, foi quando eu deslanchei assim, na questão ministerial mesmo. Então, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: eu também sou evangélico desde os 7 anos de idade, 30 anos, e eu lembro que, assim, eu sou de uma época que eu assistia o Silas Malafaia de bigode. É isso aí. E eu lembro que uma das coisas que mais chamavam a atenção nas mensagens dele era o humor. Eu usava muito humor nas mensagens. Os trejeitos dele. É. O Silmar Coelho também, né? O Silmar Coelho também. Exatamente. Depois chegou a Cláudio Duarte. É isso aí. Cláudio Duarte abriu as portas para a questão do humor na igreja. Ainda hoje, 2020, você percebe que existe um preconceito de algumas igrejas em relação ao humor, fazer um stand-up, contar piada. Ainda existe? Ainda tem muito. Ó, o pastor Cláudio Duarte, ele foi o divisor de águas. Uhum. Ele foi o que conseguiu quebrar de uma forma extraordinária tudo isso. Né? Até então era inadmissível você ver alguma coisa rasgada, assim, bem-humorada. Era uma piadoca ou outra que o pastor sempre tinha. Todo pastor tem aquelas piadinhas dele certa, que ele conta a vida inteira. Sim. A mesma historinha. É só você perceber, todo pastor, a cerimônia de casamento de pastor é onde ele mais gosta de liberar as piadinhas dele. Todo pastor em cerimônia de casamento é onde ele gosta. É verdade, né? é verdade. Então, assim, mas era uma coisa muito restritiva, não podia ser nada explícito. O Cláudio Duarte veio com o jeito dele e quebrou isso. Então ele abriu o caminho. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu, como sempre acontece, 2 extremos. Pessoas só querendo ser engraçadas. E eu entendo muito os pastores quando eles têm esse cuidado. Isso é ótimo, tem que ter. Uhum. Só que também não pode ir para o outro extremo. Há um equilíbrio, há uma balança ali no meio.
né? Até porque só se alguém me provar que foi o diabo que criou a risada, se alguém me provar na Bíblia que foi o diabo lá que criou isso, eu paro. Agora, se eu estiver fazendo algo que foi Deus que criou, eu continuo. Não, isso é tão verdade que eu fiz o bannerzinho para divulgar a live de hoje. E aí eu postei esse banner lá na página do Instituto no Facebook. E a pergunta, né, o tema da live seria: usar o humor como estratégia de evangelismo pode? O primeiro comentário que teve foi não. Isso aí eu sofro desde sempre. Na realidade, eu aprendi algo com o meu pastor. Desde no início, ele me deu um conselho, e esse conselho foi determinante para mim. Ele disse assim, porque na época que eu comecei a fazer, eu recebi muita marretada. Hoje é menos, confesso que hoje ainda tem, é menos. Mas assim, no início era muita pedrada, era muita gente, muita gente. Meu pastor, e eu respondi, eu queria explicar para as pessoas, eu queria passar para eles que não era aquilo. E não adianta, não tem como você convencer a pessoa, a não ser quando ela vai pessoalmente ver. É onde eu tenho mais o retorno, quando a pessoa vai lá e vê como é ao vivo, como que funciona a estratégia. Mas assim, aí meu pastor me disse algo, ele disse, filho, ó, o tempo que você está perdendo respondendo essas críticas que, na verdade, eles não estão interessados em saber o que você faz, eles já têm o conceito formado e nada vai mudar esse conceito na mente deles. O tempo que você está perdendo com isso, você poderia estar investindo em quem já entendeu. Esse conselho foi determinante. A partir desse momento, eu comecei a ignorar as críticas sem sentido. Eu não tenho problema com crítica. Eu já recebi críticas de piadas minhas que fizeram refletir e falar, realmente, isso pode servir de escândalo, eu posso mudar isso, eu posso melhorar, eu posso descartar. Não tem problema nenhum com isso. Agora, existe a crítica que você sabe que você tem que refletir e existe a crítica que você precisa ignorar ela e seguir o caminho. Então, quando eu entendi isso muito cedo, isso me ajudou muito. Porque hoje, praticamente, eu não respondo. Porque uma coisa que eu aprendi na rede social, a pessoa que entra lá criticando, a única coisa que ela quer é a sua resposta. A melhor forma de você responder essa pessoa é ignorar. Não apaga o comentário, não bloqueia ela. Simplesmente ignore o comentário dela e responda quem está ali e quem já entendeu. A pessoa olha aquilo ali e fala assim, fui ignorado. Ele não vai mais te perturbar. Eu te garanto, essa dica aí é valiosíssima. Boa. Maravilha. Até porque sábado eu vou fazer uma live com outro amigo meu falando justamente sobre hater, né? Eu ultimamente comecei a conhecer o mundo dos haters. Pessoal que entra na tua postagem, no teu vídeo, e a única coisa que ele quer é xingar você até a sua participação. Ele não quer uma explicação, ele não quer uma resposta, ele só quer detonar você. Eu não tenho problema nenhum com um comentário contrário, o pensamento contrário ao meu. Eu bloqueio apenas aquele que me ofende. Eu nem respondo, eu só simplesmente vou lá e dou um bloco, acabou, não tem. Porque aí ali fugiu do respeito, acabou para mim. Você consegue compartilhar aqui comigo algumas experiências que te marcaram nessa trajetória de humor, além dessa que você compartilhou da menina que marcou você? Tem bastante. Ministrando mesmo. Assim. Sim. Bom, o que mais acontece comigo é quando eu vou isso é muito comum de acontecer. Quando termina, o pastor da igreja, vários pastores vieram pedir perdão, desculpa pelo pré-julgamento, que achava que ia ser só uma palhaçada, né, e quando vê ali o impacto que é a administração, porque assim, eu não aceito convite para estar numa igreja só para fazer o stand-up, isso eu nunca aceitei. Porque senão eu estou fugindo do meu propósito. Em teatros é diferente, em auditórios, em eventos, é outra coisa, entretenimento é uma outra questão, e embora, entre aspas, ali a gente sempre deixa, né, transparecer que tem um propósito por trás daquilo ali. Agora, eu já tive muitas experiências. Uma que me marcou assim, porque foi num teatro. Duas me marcaram com relação a teatro.
porque no teatro você não pode pregar sobre Jesus. Há lá um local público e você não pode ter nenhum... Você não pode falar sobre religião, você tem que ter um certo cuidado com isso. Então a gente fez um festival de humor, tinha eu e mais 3 humoristas cristãos, em Friburgo, na cidade vizinha, aqui no Teatro Municipal de Friburgo. E o que acontece com todo festival de humor, com toda apresentação? Tem a parte do quebra-gelo, que a gente pega... O mestre de cerimônia sempre pega a galera ali, da galera, e usa como exemplo para interagir, para usar o cara como escada, para brincar, para explicar como que funciona o show, bater palma, rir, aquela coisa toda. Normal, isso acontece em todo show, tem isso. Nesse dia, isso aconteceu, a gente fez o show, e foi sensacional, foi fantástico o show e tal. Inclusive, o Paulo Zamparo, que entrou agora aqui, a nossa live, estava nesse show que a gente fez. Já veio aqui em São José, ele já. Que ele estava nesse show em Nova Friburgo. Quando acabou o show, a gente foi comer e tal. Nisso chegou uma mensagem de áudio não sei se foi, acho que foi o Zamparo que recebeu mesmo por Messenger. E a mensagem era da namorada do rapaz que a gente tinha escolhido para ser o escada, que é aleatório. A gente olha uma pessoa, a pessoa que está ali, a gente pega ela e vai. E a mensagem dizia o seguinte, dizia que aquele menino sofria de depressão, já tinha tentado se matar várias vezes. E que ela já tinha comprado os ingressos para o Festival de Humor e que queria que ele fosse. No dia, ele chegou na porta do teatro e falou que não queria. Que ele não queria entrar. Então tinha uma depressão muito profunda. E ela insistiu até fazer ele entrar no teatro e assistir o show. Agora você imagina, quando começou o show, ele foi o escolhido para ser o escada. Na hora que o Zamparo escolheu esse cara, que aí todos os humoristas que entram depois vai zoar aquele cara. Eu me lembro que ele trabalhava no Correio, então o Correio estava em greve. Nossa, todo mundo que entrava fazia uma piada em relação a isso. Então, a namorada dele falou que quando começou a mexer com ele, ela pensou assim, meu Deus, tudo que ele não queria era chamar atenção. Agora que ele vai, daqui a pouco ele vai ser exposto. E resultado disso foi o seguinte, foi o efeito reverso. Quando acabou o show, a gente brincou tanto com aquele cara, que a galera no final queria tirar foto com ele também. Além dos humoristas, todo mundo mexia com ele. Olha aqui, fulano aqui, tá tirar foto com ele, e tirar foto e tal, cara. Ela falou que isso fez tão bem para ele. Naquele dia ele teve uma experiência de ser notado, de que as pessoas olhavam para ele de uma outra forma, que ele era querido pelas pessoas. E isso mexeu com ele, então ela estava impactada que sem a gente ter falado de evangelho, de salvação, de Jesus, mas de alguma forma o que estava em nós foi derramado na vida daquele cara. Essa foi uma das experiências sensacionais assim, que a gente já teve. Porque o importante com relação ao evangelho, pastor, não é o que você tem para dizer. Eu aprendi isso e carrego isso comigo. Você pode ter a maior revelação do céu. Você pode ter a maior revelação do céu. Se você não achar um ouvido atento para ouvir, não vale nada. Não serve de nada. Forte. Muito forte. Porque você talvez tenha... Porque o evangelho é tão simples que só basta conseguir pessoas que possam ouvir. E era isso que Jesus fazia. Apenas ouvidos e corações atentos a ouvir. E é o que a gente deve buscar. O mecanismo do humor é apenas para isso. É uma ferramenta para que as pessoas tenham apenas a possibilidade de ouvir o evangelho através de nós. Na verdade, quando você usa o humor para falar com as pessoas, eu acho que as pessoas elas baixam as defesas, né? Isso, exatamente. Riso, né? A pessoa gargalhar, a pessoa dar risada, ela baixa aquela defesa dela e ela fica mais aberta à mensagem. É porque o que a gente faz também não tem sentido se não for um trabalho evangelístico. Por exemplo, muitas pessoas... Robin, vai lá fazer um stand-up para a galera lá da igreja. Para divertir a galera, para animar e tal. Falei, cara, não é o propósito. Pastorzão, vamos trabalhar uma forma de levar descrente, de levar pessoas que possam ouvir. Pessoas que de fato precisam também. Não que os jovens da sua igreja não precisam ser edificados. Eles também vão ser edificados quando eles verem pessoas sendo alcançadas para Cristo. Então é um trabalho que tem que ter esse foco.
tem que ter o foco de ganhar sempre. A partir do momento que eu perder isso, eu estou totalmente fora do meu propósito. A partir do momento que eu só olhar a comédia, é só pela comédia, só pelo humor, só pela risada, só pela gargalhada, ok, não tem nada de errado nisso não. Não tem pecado, não tem nada de errado nisso. Só que para o propósito pelo qual o Senhor me chamou, eu vou estar fora. Você acha que tem gente que não importa o que ela faça, ela não vai conseguir ser engraçada? Ou não? Você acha que é um dom ou é uma habilidade que ela consegue adquirir ao longo do tempo, com técnica, com treinamento? O que você acha a respeito disso? Eu acredito, porque assim, para ser bem franco, eu não me acho engraçado. Isso é uma coisa louca. Eu me acho ridículo. Como assim? Eu não gosto de assistir meus vídeos, eu não gosto de... Eu não me acho engraçado, é uma coisa louca isso. O que eu penso existem duas coisas. Existe a pessoa que é muito talentosa, conheço pessoas... O Paulo Zamparo escreveu aí. Eu tô tentando ainda. Para mim aqui. Voltou agora. Voltou. Ela não precisa fazer força para nada. Ela fala qualquer coisa, o jeito dela de falar, a forma dela de se expressar já é engraçado. O nordestino, vou usar um exemplo. O nordestino é muito assim. Né? Você vê o sotaque do nordestino, você vê a forma dele falar, você já acha engraçado. Ele não está fazendo graça, não. É o jeito dele. Então existem pessoas que naturalmente são engraçadas. Mas uma coisa é você ser engraçada sem um compromisso de ser engraçado. Outra coisa é quando você tem a obrigação de tirar a risada da galera. Aí entra em uma outra questão, que é a questão de você se preparar para isso. Né? Aí, então, tem que ter a aliança das duas coisas. Ter o dom, ser engraçado, ter o talento, mas também ter a técnica. Não basta você, não vai viver só de ser engraçado o resto da vida se você quer levar o humor a sério. É uma coisa que não é contraditória não, mas o humor precisa ser levado a sério nessa questão. Rapaz, sabe que eu uma vez tentei fazer um stand-up, né? E eu acho que eu fiquei tão traumatizado que eu acho que tem pessoas que não têm esse chamado. Vou te contar. Eu fui chamado para ministrar uma palavra. Era um evento que era num quintal de uma casa. E ia ter um churrasco lá. E ia ter um pagode evangélico. Aí eu tô com um pouco de dificuldade que eu tô ouvindo minha voz. Ah, tá. E aí um amigo meu falou para mim assim, Paulo, vai lá, ministra uma palavra pro pessoal lá, vai ter muita gente lá que não é de então. E aí eu queria que você fosse lá ministrar uma palavra. Aí eu, na minha cabeça, pensei assim, bom, é um evento mais família, vai ter um pagode evangélico, vai ter um churrasco, eu vou encaixar umas piadas lá. E aí, quando eu cheguei lá, fui eu e outro pastor amigo meu, só que esse outro pastor amigo meu, ele é muito sarrista. Mas aquele cara que ele tira sarro de tudo. Tá tendo eco no áudio do pastor. Já coloquei o fone aqui, não tem jeito. Vai com eco mesmo. E aí, rapaz, o que acontece? Eu fui apresentado como pastor. O pastor Paulo vai aqui ministrar uma palavra hoje e tal. Aí, quando eu assumi o microfone, eu fiz uma cirurgia do coração anos atrás. E aí eu peguei o microfone e falei assim, bom pessoal, boa noite a todos, legal aqui vocês estarem aqui, nesse ambiente, família, para a gente descontrair um pouco, porque a gente precisa ser alegre, né? Eu falei, eu poderia estar triste aqui, né, porque eu fiz uma cirurgia do coração, inclusive tem um corte aqui no meu peito de 20 centímetros, mas eu não vou mostrar para vocês, porque senão eu vou ter que mostrar o mamilo. E quando eu falei isso,
Eu nunca falei isso pra ninguém. Quando eu falei isso, eu vi um pessoal fazendo assim, ó. Tipo, o que ele tá falando? Porque eu acho que o pessoal tinha aquela mentalidade, não, vai falar uma palavra. E eu vim falar que eu não ia mostrar o corte da cirurgia, porque você ia ter que mostrar uma mamilo. O problema não foi isso. O problema foi aguentar o meu amigo, pastor, tirando sarro de mim até hoje. Até hoje, ele tira o pelo dessa história. Mas isso aí eu vou falar, ó. Não é todo evento que o stand-up encaixa. Isso é uma leitura que a gente faz com os anos. Para fazer o que a gente faz, tem que ter um ambiente preparado propício para isso. Tem que ter... Não adianta querer encaixar o stand-up dentro de um culto. A probabilidade de dar ruim é grande. Não adianta fazer igual isso daí. Um pagode gosta, a gente mete um stand-up já. A gente já sofreu muito. Todo humorista fez show ruim. Tá? A gente não só acerta, não. Eu vou te falar, eu já fiz muito show ruim. Alguns assim, com o mesmo texto. O mesmo texto. Então, assim, o problema não era o texto, o problema não sou eu. O problema, às vezes, era o ambiente que foi criado. Às vezes, o problema era o local que estava. As pessoas que estavam ali também não estavam interessadas naquilo. Então, tudo isso o Diogo aqui, o Diogo tô chegando aí no tocante, a imitação do Bolsonaro. Então, assim, tem toda uma questão. Paulo Zoane. Já fiz no Arraial Gospel. Então, tempos atrás aqui, eu fui convidado para fazer num arraial. Como eu já tinha tido uma experiência que não foi boa, eu disse pro pastor, seria um prazer estar com vocês, mas não cabe. Eu acho que não vai ter, pela experiência própria. O senhor pode achar que vai cair bem, mas por experiência as pessoas não estão lá interessadas em parar ali. Eles querem comer, eles querem estar na barraquinha, querem ouvir uma música. Então, se eu fosse o senhor, botava uma bandinha de forrozinho gospel lá, um Fala Mansa convertido, entendeu? Pra galera, que a galera vai gostar muito mais do que qualquer show que tiver. Mas o que o Bolsonaro teria para falar que não gostam de stand-up, que fala que isso é do diabo? O que o Bolsonaro falaria para eles? Olha só, no tocante aí a essa questão aí do humor, vou lhe dizer uma coisa aqui. Quem não gosta de rir, não é de Deus não. Por quê? É da esquerda. Porque aqui na igreja, inclusive, eu não concordo aqui com algumas questões. Por exemplo, eu nunca digo aqui, olhe para o irmão que está do seu lado, porque muitos vão lá olhar para a esquerda. Eu não concordo em olhar para a esquerda. Inclusive, aqui, os jovens estavam cantando um hino aqui esses dias e eu parei o culto aqui. Estavam cantando aquele hino. Para a direita, para a esquerda. Eu falei, para a esquerda não pode. Se quiser cantar, canta para a direita, para a direita. Daí eles me questionaram e disseram, olha só, pastor, está na Bíblia isso aí? Eu falei, olha só, no tocante a esse assunto, vocês precisam ler as Escrituras. Lá está dizendo que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. Outra coisa lá, Jesus disse aí, ó, Pedro, joga a rede do lado direito. Pedro jogou a rede do lado direito e pegou o peixe. Se ele joga do lado esquerdo, ele pega Lula! Cara, aconteceu já alguma assim, inusitada? Uma situação em show, em pregação, assim, evento que você foi fazer de jovens, situação que você não estava esperando, te espantou. Eu passei por uma agora no final do ano em BH. Rapaz, foi uma situação muito difícil, porque assim, ó,
Para o humorista secular, o que aconteceu comigo seria maravilhoso. Ele usaria aquilo ali o show inteiro. Mas o fato de eu fazer isso com propósito e não poder expor as pessoas e zoar de algumas situações, eu tive que mudar. E foi muito constrangedor para mim, assim, só que foi muito rápido. Eu tive o start muito rápido e mudei. Era o seguinte, era uma conferência de homens, cara, uma conferência muito top em BH. A igreja alugou o hangar de um aeroporto. E a conferência foi dentro de um hangar. O tema o nome da igreja é até Power Church, o nome da igreja, muito top. E eles alugaram um hangar e tinha aviões dentro. O tema era sobre decolar, alguma coisa de voo. É sensacional. Uma conferência linda, linda, linda. Então, vários preletores tops, assim. Eu lá no meio dos caras, falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Isso eu já me deparei várias vezes. O que eu tô fazendo aqui? Beleza. Nos intervalos teria o stand-up para dar quebra-gelo, no evento, aquela coisa toda. Aí foi tranquilo, criaram todo o ambiente, já tava no cronograma, fizeram um louvor animadão e tal, e o pessoal já estava na expectativa do humorista, aquela coisa toda. Eu entrei, a galera recebeu super bem, só homens, os 300 homens no hangar. Aí, cara, pastor, aí beleza, aí fui fazer o esquenta, o tal do esquenta que eu falei, a gente sempre faz e tal, para orientar a galera. Aí, o que a gente faz nesse esquenta? Ele vira para alguém e fala assim, então, olha só, gente, você gostou, você bate palma. Se gostou da piada, foi engraçado, ri e bate palma. Por exemplo, nosso irmão ali, ó. Qual é o teu nome, queridão? Aí o cara tava me olhando, menino. Gustavo. Então, o Gustavo vai ser o nosso exemplo. O Gustavo agora vai bater palma, mas só o Gustavo vai bater palma pra vocês verem. Então vai lá, Gustavo, bate palma aí. Cara, o Gustavo tinha as duas mãos atrofiadas. Só que aí eu não percebi e ele olhou pra mim ainda e fez assim, ó. Olhou para um lado, olhou para o outro e fez assim. E tentou bater palma com a mãozinha dele. E tentou assim, aí eu na hora eu tive start. E a vontade era falar assim, vem cá, vamos orar aqui como Jesus fez. Mas só que aí, lógico, eu não vou fazer isso. Eu já olhei pro cara do lado assim, falei, irmão, você bate palma aí. O cara bateu palma junto com o Gustavo, tentando ainda, o Gustavo não parou. Só como o irmão do lado também bateu, aí funcionou. Aí eu mudei o foco rápido, mas assim, pra mim foi constrangedor. Na hora, assim, foi muito rápido. Sim. Mas depois, assim, nos bastidores, nossa, os pastores estavam lá, cara, choravam de rir. Falavam, Robinho, o que foi aquilo? O que você fez? Falei, gente, mas foi sem querer, eu nunca, não tinha, o único, de 300 homens, o único que eu não podia ter escolhido, eu escolhi. Mas acontece, essas coisas acontecem. Rapaz, eu fui pregar no Paraná uns anos atrás, e colocaram do lado do púlpito, tinha um gasofilácio, colocaram um copo de água de vidro grande, assim, todo trabalhado no detalhe e tal. E eu tô pregando, andando pra lá, andando pra cá e tal, pregando sobre Jó. Daqui a pouco eu não vi, rapaz, eu esbarrei a mão no copo de água. O copo de água foi voar no meio da igreja, espatifou no chão, assim, no meio da mensagem. Aí eu parei, fiquei assim olhando. E aquele sentimento assim, de constrangimento, né? Aí os diáconos foram lá, varreram, limparam e tal. Quando terminou, o pastor me levou para comer um lanche, os obreiros lá da igreja. Aí quando eu tava lá, eu ainda muito constrangido por causa daquela situação. Falei assim, pastor, o senhor me perdoa. Isso nunca aconteceu comigo. Eu quebrar o copo assim, no meio da pregação. Ele falou assim, pastor, fica tranquilo. O outro que veio aqui derrubou tudo no chão. Eu falei, mas como assim derrubou o cu? Ele falou, não. Ele foi descer, estava pregando, ele foi descer do tablado. Ao invés de ele descer pela escada, ele puxou. Ele desceu do lado, puxou. Foi apoiar. Frente. Ponto de mármore, desceu. Patifou no meio da igreja. Então, pastor, um copo de água aqui para nós é fictício. Mas é um constrangimento. Você derrubar o copo. Já acontece de vez em quando a pessoa que já assistiu o show vai de novo. Já aconteceu comigo dela antecipar o final da piada. Isso é horrível. Nossa. Só que assim,
Hoje a gente já tem mecanismo de quando a pessoa faz isso, o que você tem que fazer? Existem duas formas, né? Aí você tem que identificar na hora. Uma, você zoa aquela pessoa e pede ela para... Vem cá, acho que ele quer fazer o show no meu lugar, vem cá, para constranger a pessoa para ela ficar na dela. Mas isso pode ser perigoso, que a pessoa pode achar que está dando ibope e continuar. Então, mas isso é horrível. Algumas coisas são horríveis para quem faz humor. Uma é isso, alguém terminar a sua piada, o punch da piada. Né? É terrível isso, quebra a gente. Sim. Demais, demais. E outra é a plateia não responder, dá uma agonia. Você não sabe o que está acontecendo, se está tendo algum problema, mas acontece. Então é o mesmo texto, é complicado. Não, e acontece de você chegar num lugar assim que as pessoas já te conhecem, as pessoas falam, Robinho, conta uma piada aí. Não, isso aí ó, eu vou deixar uma dica. Nunca encontre um humorista e peça para ele contar uma piada. Mas sabe por quê? Porque as pessoas acham que a gente é humorista, comediante, 24 horas. Mas eu nunca vi alguém encontrar um policial amigo na rua e falar assim, aí, me dá uma dura aí, rapidinho, só pra eu... Bom, já tô até com a mão na... Eu dá uma coronhada aí. Nunca vi alguém encontrar um dentista na rua e falar assim, aí, doutor, cara aí, dá uma olhada aí. Então, assim, a gente... E as pessoas fazem muito isso. Só que comigo acontece uma coisa interessante. Quando eu chego nas cidades, assim, que vão me buscar no aeroporto e tal, eles esperam que vai receber aquele cara piadista, que vai estar fazendo piada o tempo inteiro. E eu entro no carro, e eu sou muito tímido, Então, o que eu faço? Eu entro no carro sendo eu. Tudo bom, irmão? Na paz, tudo jóia? Eu entro no carro e fica aquele silêncio no carro. Né? Às vezes eu puxo um assunto, alguma coisa, faço uma pergunta e tal, e fica aquela coisa. Aí não passa... Isso já aconteceu várias vezes. No meio do caminho, a pessoa, poxa, tô meio decepcionado, cara. Achei que ia chegar aqui, você tá fazendo a gente rir. Eu falo assim, não, calma, você é mais tarde. Você é lá na hora do culto, gente. Agora eu sou um ser humano normal. É óbvio que, dependendo de como for a conversa, a gente vai pegando mais intimidade, a gente vai brincando, vai se divertindo. Mas assim, escreveu aí. Não, Zamparo, né? Zamparo. A Célia. A Célia também, aproveita e conta. Já contei aqui do Bolsonaro aqui, eu já fiz aqui, ó. Cara, você fez eu vi uma entrevista com a Cassiane. Isso. Como é que foi esse encontro seu com ela aí? Conta pra gente. Eu tinha feito um vídeo dela no meu canal, que é o Telefonema. Sim. Que era o Telefonema. E aí no dia que eu fui fazer entrevista com ela e tal, eu perguntei a ela se ela tinha assistido o vídeo. Ela falou assim, não, acho que não assisti não e tal. Eu falei, vou te mostrar. Então eu mostrei pra ela o vídeo, ela se escangalhou de rir e tal. E aí eu fui conversar com ela sobre isso, porque até então eu não tive nenhum... meus telefonemas, eles funcionam mais como homenagem do que propriamente zoação. Tem a parte do humor, mas eu sempre tenho cuidado de não extrapolar ali na zoeira e tal, de moralizar o cantor ou o pastor. Então todos sempre tive retorno de praticamente todos, assim, de todos. Legal. Mas foi um bate-papo bacana, falei um pouco sobre o ministério. Ela sempre foi muito atenciosa. Eu, na verdade, pastor, assim, eu entrevisto ela e qualquer outra pessoa da forma muito comum. Assim, eu não tenho essa coisa do mundo gospel, não, de estrelismo, não, sabe? Tenho oportunidade em igrejas tranquilo, vou em eventos relativamente grandes que, vez por outra, também tenho contato ou com pastores conhecidos ou com cantores conhecidos, eu ajo da mesma forma. Não faço questão de mostrar que eu sou, de isso, nada. Se me der abertura, a gente bate um papo. Se não me der abertura, eu deixo no respeito a pessoa. Assim como eu gosto que seja comigo, né? Porque a mídia social, essa coisa do... Porque não há pecado nenhum em ser artista, não é errado ser artista, não tem problema nenhum. O problema é o estrelismo, o problema é você usar disso para virar uma estrela, virar o holofote virado para você. O artista, um cantor é um artista, ele está fazendo uma arte, que é cantar. Ele está usando aquilo ali para o reino de Deus. Então, o problema é isso. Então, eu não tenho crise nenhuma, nunca tive com relação a isso. Aqui na nossa igreja sempre a gente recebe muitas pessoas assim. Eu nunca tive problema com relação a isso, sem me importar. Então, assim, a entrevista com ela, para mim foi muito tranquilo, porque eu não tenho esse tipo de coisa, né?
Eu sei que parece que um dos vídeos mais vistos foi o que você fez com ela, né? O vídeo do canal mais assistido foi essa entrevista com a Cassiane. Ela doido, né? E tem vídeos que eu acho sensacionais e não tem muita visualização. Mas é porque também na época ela postou, a Cassiane, ela gostou muito da entrevista. Foi uma entrevista um pouco atípica para que as pessoas fazem com cantores gospel. As pessoas querem muito ser muito espirituais, aquela coisa do mover, da unção, isso aqui. Eu não, eu conversei, bati um papo com ela de boa, falei sobre esses assuntos e tal, e parece que isso foi o grande tchan da entrevista, que gerou uma curiosidade nas pessoas de saber assim, Robinho conversou com uma pessoa normal, é a Cassiane, mas riu, descontraiu e bateu um papo e tal. E muitos fã-clubes dela compartilharam, então isso que deu um boom também, assim, no vídeo. Cara, eu não sei se o pessoal costuma te perguntar muito isso, mas vamos lá. Você já consegue sobreviver do humor? Pois é, isso aí sempre faz essa pergunta. É recorrente ela? É recorrente, mas sempre bom falar sobre isso, né? Eu não tenho problema em falar com isso não, sobre isso não. Bom, hoje eu não vivo 100% do humor. Já passei um período dependendo muito do humor. Mas confesso que eu gostaria muito de não depender, de usar apenas em benefício do reino de Deus. Espero um dia poder receber um convite e dizer, queridão, minhas passagens e hospedagem, e Deus abençoe. E vamos cair para dentro, vamos ganhar vida para Jesus. Hoje não é possível isso ainda, e existe os dois lados sempre. Primeiro, o humor tem um agravante de muitos pastores não levarem a sério, ou seja, esse menino aí vai vir aqui fazer stand-up. Agora, quando ele convida um pastor, a gente, não, o pastor vai vir aí. Então tem um tratamento ainda, que eu percebo, diferente. Como se o que eu fizesse fosse menos importante do que um pastor. Do que um preletor convidado para pregar. São coisas muito semelhantes, porque os dois estão servindo o reino de Deus apenas com propósitos diferentes, de formas diferentes, com o mesmo objetivo. Alcançar a vida. Estratégia diferente. Então, assim, a valorização não vejo muito. Existem os dois lados de quem utiliza de um ministério para enriquecer, para tirar além do que é o necessário. E existe outro lado da igreja também que não valoriza e não honra. Né? Esse equilíbrio é o melhor. Né? Todo mundo gosta de ser bem tratado. Quando eu convido alguém para vir na minha casa, eu vou te falar, eu saio até do meu quarto para alguém dormir aqui, eu durmo num colchãozinho em outro lugar. Então, assim, a gente que faz humor já foi muito maltratado. Hoje, não é estrelismo isso que eu vou falar, mas hoje eu procuro ter o cuidado de saber como eu vou ser recebido, onde eu vou ficar, claro. se vai ter alimentação adequada, até porque, às vezes, eu não viajo sozinho. Você imagina eu levar minha filha para um lugar onde ela... é complicadíssimo isso. Então, hoje eu tenho muito mais esse cuidado, coisa que eu não tinha no início. Nossa, eu já passei muita dificuldade. Eu já fui deixado no aeroporto, me esqueci no aeroporto por horas e horas. Nossa. Já me botaram em lugares para dormir assim, que eu vou te falar, eu chorava. Eu chorava de não ter um mínimo de conforto para eu descansar, para eu dormir. Então, assim, já fui tratado muito mal, já fui de púlpito tratado mal por pastores. Enfim, já aconteceram muitas situações. Hoje, com o tempo, a gente toma mais cuidado. O Zamparo falou em viajar, tá vendo, em ministério viajar, ele só pensava no quê? Na comida lá. Pode perceber. Ele não quer saber mais, ele quer saber o que vai ter para comer lá depois do culto. Entendeu? Não importa onde vai dormir, onde vai estar, onde vai comer. Mas existem esses dois parâmetros. Hoje, eu tenho o meu ministério ainda, eu dependo, né, das agendas para complementar a minha renda ainda. Já aconteceu situações assim de você terminar de fazer um stand-up ou uma apresentação num culto e o pastor que te suceder no púlpito simplesmente destratar você? Já. Aconteceu uma vez em São Paulo, lá na terra desse cara aí, o Desamparo. Era um culto de domingo,
Deve ser E lá quando me convidar, em Osasco, é lá em Osasco. eu nem sei que canto que foi, não. E esse dia foi muito doido, porque assim, culto de domingo, eu sempre pergunto, você não acha melhor só pregar? Um culto da família, não tem problema nenhum. Eu amo pregar, meu chamado é pregar a palavra. O humor é só um extra aí. Uhum. Não, faz sim, que vai ser bom, nossa igreja é muito aberta e tal, beleza, tudo certinho. Não, pode fazer o stand-up, pode fazer. Beleza. Não tratei com o pastor, foi com a nora do pastor, que era uma das responsáveis. Tá. Nem tratei diretamente, foi indiretamente. Quando eu cheguei na igreja, a menina veio me receber toda tensa. Aí me levou lá para trás, aí chegou e falou assim: o que você vai fazer hoje? Eu falei: hã? Mas o que você vai fazer? Eu falei: olha, eu vim fazer o que eu tinha tratado, fazer o stand-up e pregar. Não sei o que é. É que o meu sogro, que era o pastor, ele é um pouco conservador, a gente está preocupado. Gente, não tem problema nenhum, é só ter falado. Inclusive, eu já tinha dado a sugestão. Não tem problema, eu só prego. Só que isso não comunicaram o pastor. Beleza, estou lá no culto, o culto funcionando tranquilamente. Na hora de me chamar, o pastor pega o microfone e diz: então, hoje a gente está recebendo aí um rapaz aí do Rio, né? Veio aí pregar aí. Veio fazer um negócio aí, né? Cadê ele? Vem cá, vem cá. Aí Veio eu fazer um subi já negócio ótimo. eu já subi meio constrangido, né? Ele pegou, orou, fez uma oração por mim. Na hora que ele entregou o microfone, ele olhou e falou assim: por favor, 8h45 você me entrega a palavra, por favor. Era tipo 8h15. Nossa. Aí eu falei: não, amém, pastor, amém. Aquele dia eu não fiz stand-up, eu já entendi ali. Ó, pastor, Deus ele honra a gente demais. Esse dia Deus me deu uma graça na palavra, que no final eu fiz uma pregação de 20 minutos. E fiz o apelo e começaram a vir famílias inteiras aceitando Jesus. Várias, assim. Que legal. E aí foi dando tempo. E o relógio gigantesco na minha frente, assim, ó, digital. E as pessoas vindo quebrantadas, um momento lindo, assim. E aí cravou, 8h45, as pessoas ainda estavam vindo. E eu chamei: pastor, por favor, por favor. Ele levantou meio constrangido, assim, chegou perto de mim. Aí fez assim, ó, segue. Vai. Agora, Aí né? foi aí foi uma noite maravilhosa e tal. Aí ele teve. Aí, olha só, aí o caráter de alguém se mede assim. Uhum. Quando eu passei o microfone para ele, pegou o microfone e falou assim: ó, irmãos, eu quero pedir perdão aqui. Eu julguei hoje. Eu julguei esse menino aqui, ó. Que na minha concepção ele não estava vestido adequadamente, está com a camisa esporte, não veio vestido adequadamente para um culto de domingo, para Tava de um terno e preletor. gravata. Me passaram que ele era um comediante e eu criei toda uma imagem em torno disso. E eu o julguei, tive um preconceito, mas eu aprendi, Deus ele me ensinou algo hoje. Ele usa quem ele quer, como ele quer e da forma que ele quer, e a gente não é nada. O que a gente acha não vale de nada. Ele pediu perdão para a igreja, pediu perdão para mim e para o público. E no final vem pedir perdão de novo. Eu falei: pastor, relaxa o teu coração, fica em paz. Fica em paz. Eu estou acostumado com isso, eu sei dos desafios que eu tenho. E essa foi uma das experiências que me marcaram muito nessa questão, porque foi uma coisa pública, né? Ele expressou isso publicamente. Que legal, que legal. Fabio, a gente está com 54 minutos de live. Você sabe que Legal. quando a live cai. É. Eu queria te agradecer, mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar para o Lula se ele acha que existe preconceito com o pessoal do PT na igreja. O Lula tem preconceito, Lula? O pessoal do PT? Olha só, companheiro, eu queria dizer uma coisa aqui nesse dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Paz do Senhor Jesus para todo mundo aí da live. Olha, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui. Primeiro, que é um privilégio. É muito bom estar aqui hoje. E dizer que há preconceito com a gente aqui na igreja. Tem, não tem? Eu sofro preconceito. Porque o pastor sempre fala quando eu estou no culto e diz: olha só, você aí tem que dar 10%. O dízimo é 10%. E olha só,
Eu já dei meu 10% já faz tempo. E a pessoa não entende isso. A pessoa não entende isso. Show de bola. Robinho, obrigadão. Obrigadão por você ter atendido o meu convite para a gente bater esse papo. Prazer. Ela fica 24 horas no Instagram, só que eu vou o download dela e depois vou compartilhar no YouTube, vai ficar lá no YouTube lá e vou mandar o link para gerar o link para o pessoal ter edificado e conhecer também teu trabalho, um pouquinho do teu canal. Isso. Então, antes de finalizar, é sempre bom a gente ter um respaldo da palavra a respeito de tudo que a gente faz, né? Para não ficar só naquilo que a gente exerce. A base do meu ministério ela é estabelecida em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19, quando o apóstolo Paulo lhe diz o que ele fez para alcançar as pessoas. Eles dizem que ele se fez de tudo, sem lei. Você tem noção que é um judeu fingir que ele não exerce a lei para alcançar as pessoas? É muito mais escândalo do que um humorista. Sim. Um judeu abrir mão dos princípios da lei de que ele foi criado, vive aquilo ali é uma regra imutável para um judeu viver sem lei. E Paulo afirma que ele viveu sem lei com o único objetivo de alcançar pessoas. Eu tenho certeza que isso escandalizou muito crente nesse tempo. Ele diz que se fez fraco para os fracos, enfim, a fim de alcançar alguns. Ele diz que ele fez isso apenas para fazer parte, para ser cooperador do evangelho. Então, você que está ouvindo a live, independente do que você faça, cara, que você cante, que você pregue, o mais importante é você entender o porquê você está fazendo, o propósito pelo qual você está fazendo, se isso é para cooperar com o evangelho ou não. Deus está interessado no propósito e não no que você está fazendo. Então, essa é a base do meu ministério. Me segue nas redes sociais, gente, @RobinhoCQG, você vai encontrar em YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, até no TikTok eu entrei. Tá no TikTok também? Eu tô. Então, é só me seguir nas redes sociais, acompanhar onde eu vou estar, por onde eu vou estar. Espero estar próximo de cada um de vocês aí em breve. Prazer, pastorzão. Prazerzão estar com você aí. Legal. Obrigadão, Robinho. Pô, que não fique, seja a primeira de muitas, né? Quem sabe a gente não marca outras aí pra gente bater mais um papo aí. Legal. Legal. Obrigadão. Deus abençoe, pastorzão. Um abraço. Fica na paz, gente. Valeu. Tchau, tchau.